Amados, hoje eu quero falar um pouco de Paulo, de uma pessoa que é um exemplo para nós. E eu quero também dizer que ele foi um homem ímpio. Ele foi um dos daqueles que perseguia o povo de Deus e matava. Quando nós lemos aqui em Atos sobre a vida de Estevão, quando Estevão foi morto apedrejado, a palavra fala que Paulo estava ali nesse evento, porque ele se agradava disso. Mas um dia, o Senhor Deus, através do Espírito Santo, teve um encontro com Paulo. E Paulo, depois daquele dia, ele se transformou de um homem perverso, perseguidor dos cristãos, para ser um homem pregador do reino de Deus. E aqui onde nós lemos, é quando na terceira viagem missionária de Paulo, ele prega na cidade de Éfeso, e ali a palavra fala que ele chegou naquele lugar com coragem, corajoso. Ele chega naquele lugar e prega a palavra de Deus. Eu quero ler o versículo novamente. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo acerca do reino de Deus. E eu quero falar com você que está me ouvindo hoje. Eu acredito que você lembra o dia que você aceitou Jesus como teu Salvador. E quando as pessoas, assim como eu, ainda bem nova de idade, aceitei Jesus, quando nós fomos recebida por Jesus ali, como seu Salvador, como nosso Salvador, nós ficamos numa alegria imensa. Nós, aqueles que fizeram como eu, em todos os lugares, em todas as oportunidades que nós tínhamos, nós pregávamos a palavra de Deus. E é isto que Paulo está fazendo aqui nesse versículo, do capítulo 19, versículo 8, fala que ele entrou nas sinagogas, e ali ele foi pregando, ele foi tomando espaço ali, e falando do amor de Jesus Cristo, do sacrifício que Jesus Cristo passou para que nós, e ele naquela época, fosse salvo. Nós temos observado, através dos anos, que a fé tem se esfriado. As pessoas se acomodaram, cada um no seu lugar. Eu creio que você tem a esperança da vida eterna, como eu tenho. Mas, e nós preocupamos conosco mesmo, quem sabe por alguns irmãos, mas nós temos que pensar nas pessoas que estão aí fora ainda, perdidos, desgarrados. E aqui fala que Paulo, ele era corajoso. Ele não teve só que enfrentar algumas pessoas, mas os próprios romanos, da onde ele era um soldado. Com certeza ele foi assim, também perseguido pelas pessoas da alta sociedade, pessoas fortes dentro ali da sua sociedade, porque ele tinha mudado o caminho dele. E nós, muitas vezes lembramos, eu posso dizer que, quando eu lembro, né, que quando eu me converti, eu era de uma família muito católica, uma família idólatra, uma família que gostava de certos vícios, e parecia que era bom. Mas no dia que eu aceitei Jesus, eu percebi o quanto eu estava longe de Deus, o quanto eu precisava aprender para poder ter a vida eterna.
Então, nesta noite, o que eu quero passar para você que está me ouvindo, que você não pode perder a motivação. Você é uma pessoa salva, você é uma pessoa cuidada por Deus, você é uma pessoa que foi separada, escolhida para servir a Deus. Você não pode perder a motivação de falar deste amor. Porque Paulo, quando nós lemos a palavra, ele apanhava de chicote, ele ficou preso, e era lá naquele calabouço, e fala que aonde ele estava, passava a rede de esgoto do palácio, tudo ali aonde ele estava. Mas nada disso tirou a fé, nada disso tirou a coragem de continuar lutando. E aqui, no versículo 9, onde eu li, diz assim: mas alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante multidão. E ele retirou-se e separou com os discípulos, e disputando todos os dias na escola de um certo tirano. Ele, irmãos, com toda a dificuldade que ele tinha, ele não desistiu do caminho. Fala aqui que aquelas pessoas que estavam ali contra ele, era uma discussão a respeito do caminho que era Jesus Cristo, né? Porque Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. E ele estava ali trabalhando, lutando, e é o que nós temos que fazer. A palavra de Deus lá em Efésios, capítulo 6, diz assim, que nós não lutamos contra a carne e o sangue, mas nós lutamos contra as potestades. Hoje, muitas vezes, a vergonha nos impede de falar do amor de Deus. Muitas vezes, o lugar onde nós estamos, nós temos vergonha de falar do amor de Deus. E o que a palavra do Senhor fala? Que aonde nós estivermos, nós temos que ser sal e nós temos que ser luz. Nós temos que ser diferentes. Se você não tem coragem de pregar o Evangelho, falar do amor de Cristo, mas seja uma testemunha viva deste Deus poderoso. E aqui Paulo disputava, ele não tinha medo, ele não tinha vergonha, porque ele era perseverante. Sabe, irmãos, servir a Deus não é fácil. Nós temos muitas lutas, muitas dificuldades. Mas, quando eu leio também o livro de João, quando Jesus pergunta para os seus discípulos: vocês também não creem em mim, acham que eu falo demais? Se você quiser ir embora junto com os outros, que já está se dispersando, podem ir. Mas Pedro responde para Jesus: para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? E nós, né? Estou terminando meu curso de teologia, a Marilsen, né? E ali nós temos aprendido muito, e quando a gente conversa com os professores, e conversamos, discutimos a respeito. Hoje as pessoas têm buscado a igreja, muitas vezes, por causa da sua situação financeira, porque está doente, está com um problema sério, quem sabe, no casamento, com filhos em casa. Irmãos, tudo isso é válido, chegar na presença de Deus e ir para uma igreja. Mas eu quero dizer nesta noite para você que está me ouvindo, a igreja, a gente vem buscar a salvação das nossas almas. A palavra de Deus em Mateus, capítulo 6, no versículo 33, diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós, irmãos, nós temos que buscar a nossa salvação, buscar a presença de Deus nas nossas vidas, buscar a intimidade com Deus, como nós aprendemos aqui, terça-feira, que foi um estudo maravilhoso, que quando muitas vezes, quando nós vamos apresentar diante de Deus,
com sacrifício, muitas vezes é em terra, muitas vezes é em diversos lugares, 4, 5 lugares que nós temos lugar para ir, para sacrificar a Deus. Mas eu fiquei muito impactada com a terra. E aqui, né, nós precisamos entender que Deus, Ele supre todas as nossas necessidades. Deus, Ele tem cuidado de nós. E eu posso dizer isso com toda a convicção, que Deus tem cuidado da minha vida sobremaneira. Deus tem sido meu amigo. O Espírito Santo tem sido mais do que um amigo para mim. Mas nós precisamos ser perseverantes. Talvez você olhe para mim pregando a palavra de Deus e possa dizer assim: coitada, está pregando a palavra, como será que ela está? Mas eu quero dizer, irmãos, esses dias eu estava comentando com as minhas filhas, não sei qual delas, que se eu não tivesse Jesus, eu acho que eu tinha ficado louca por ter perdido meu marido. Mas, porque eu tenho o Espírito Santo, porque eu tenho Deus do meu lado cuidando de mim, eu tenho coragem de estar no altar para falar do amor de Jesus. E eu quero ir para o versículo 11. E aí, corajoso que Paulo era, perseverante, Deus lhe dá um poder de curar. A palavra diz aqui, e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Sabe, irmãos, ainda que passamos momentos de dificuldades, tristeza, angústia, mas nós temos a recompensa, porque Deus mostra ao mundo que Ele está conosco, a virtude de poder que há nele, Ele transfere para nós. Paulo, aqui fala que até as mãos de Paulo faziam maravilhas. E eu quero ler o versículo 12, diz assim: e de sorte que até os lenços, aventais que levavam do corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Paulo, ele tinha a oportunidade das pessoas tirar os aventais, tirar uma peça de roupa, quem sabe um lenço, e levava e colocava sobre o enfermo, ele era curado. Aqueles que estavam endemoniados, eles eram libertos. E esta mesma unção que estava sobre Paulo, está sobre nós, para aqueles que crê, aqueles que reconhecem Jesus como seu Salvador, aquele que tem intimidade com Deus, dá liberdade ao Espírito Santo. Você pode ser como Paulo, porque Paulo cria, Paulo estava disponível ao Espírito Santo. E aqui nós vemos que quando as pessoas levavam dele os seus lenços, aventais, e ali ele orava e as pessoas eram libertas. Amados, quantas pessoas estão precisando de uma oração? Quantas pessoas precisam ser curadas? Quantas pessoas precisam ser libertas? E muitas vezes, nós, com todo esse privilégio, com toda esse poder que Deus já te deu, porque nós aprendemos que isso Deus dá para nós. O que nos leva a não fazer isso é você não crer genuinamente. Talvez você ache que você não é capacitado, nós não somos mesmo. Nós somos apenas instrumentos na mão de Deus, porque quem faz a obra não somos nós. Eu não tenho nada na minha mão, mas eu sei que se orar para uma pessoa, como eu já orei muitas vezes, ainda que eu não visse nada na minha mão,
mas eu orava e as pessoas eram curadas. E eu creio ainda hoje que eu posso ser usada pelo poder de Deus, porque eu continuo crendo, eu continuo buscando a Deus, eu estou disponível a Deus, eu estou aqui neste lugar porque eu creio na vida eterna. Eu creio que eu vou contemplar a formosura do meu Senhor. E eu quero mais ainda ler o versículo 17. E foi isto notório a todos que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu um grande temor sobre eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Amados, como você pode imaginar que Jesus, sendo morto lá para Jerusalém, para onde ele andava, Cafarnaum e tantos outros lugares, como poderia um dia ter chegado em nós essa palavra abençoadora, essa palavra de salvação? Porque teve pessoas que dispuseram atravessar os mares, atravessar para estar no Brasil e tantos lugares, para pregar a palavra, para que hoje, eu louvo a Deus por isso, hoje eu estou feliz por ser salva, e sei que um dia uma pessoa atravessou os mares para trazer essa palavra e eu poder alcançar. E nós precisamos então, assim como essas pessoas se esforçaram para estar neste lugar pregando para nós, que nós também possamos também nos esforçar para pregar a palavra de Deus. Muitas vezes, quando nós pregamos, a gente percebe até que a pessoa não gosta muito, ela é apenas educada. Mas o que a palavra fala? Que nós temos que lançar a semente. Agora, o germinar é de Deus. Convencer a pessoa daquilo que nós pregamos, não somos nós que incentivamos a pessoa. Não, mas é o Espírito Santo que convence. E nesta noite nós estamos aqui porque nós cremos que uma noite de oração, uma noite quando buscamos a presença de Deus, intimidade com Deus, nós aprendemos muito, porque o Senhor, Ele é fiel na sua palavra. Ele sempre fala que estaria conosco em todo o tempo. E eu creio que Ele está aqui. Eu creio que Ele está na tua casa. Você que está nos ouvindo, você que não teve oportunidade para vir à igreja por algum motivo, nesta noite, a bênção chegará à tua casa, para você na próxima semana estar aqui orando conosco. No final de semana nós vamos ter a nossa campanha, que você possa estar aqui no sábado, às 7 horas, 19 horas, para você junto conosco buscar a presença de Deus e ser curado, liberto em nome de Jesus. E eu quero também ler o último versículo, que é o número 20. E assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Isso é uma realidade, amados. Ainda que venham as lutas, nós temos ouvido, né, de Afeganistão, aquelas pessoas que se converteram a Cristo estão morrendo de todas as formas. Mas eu creio em nome de Jesus que aquelas almas não foram mortas e serão em vão. Elas serão salvas pelo poder de Cristo. Elas serão salvas para a honra e glória do nome de Jesus. Então, ainda que haja morte, haja perseguição, haja todo tipo de represália, eu quero dizer para você,
O Evangelho de Cristo nunca vai parar, porque o Senhor tem levantado homens e mulheres para pregar a sua palavra. E nesta noite, em nome de Jesus Cristo, eu quero deixar essa palavra com você, essa palavra de poder, palavra de um homem que recusou tanto tempo aceitar o Evangelho da cruz, mas quando ele aceitou, foi uma revolução naquele tempo. Paulo percorria para todos os cantos, levantou muitos discípulos para pregar o Evangelho. Você pode ser um deles hoje, o Senhor levantando, porque a seara está branca, irmãos, mas os ceifeiros são poucos. Mas eu creio em nome de Jesus, que dentro em breve, nós veremos a igreja do Senhor, triunfante, ganhando almas e almas para Cristo, que nós possamos ver não somente a nossa comunidade, mas que Mogi Guaçu seja uma cidade evangélica, seja uma cidade chamada de cristã verdadeiramente. Então, nesta hora,